falar um pouquinho sobre criação de filhos. Amém. Amém. Talvez você está aqui e fale, poxa vida, vim na reunião errada, porque eu não sou pai. Mas princípios que nós vamos tocar aqui vai te ajudar. E provavelmente, né, você que é solteiro, solteira, deseja ser pai e mãe. E a gente vai tocar em alguns pontos aqui. É claro que quando se fala de criação de filho, tem muita coisa que a gente pode falar, tem muitos pontos que a gente pode tocar. Hoje nós vamos tocar em 3 pontos. E esses pontos são ser exemplo, ensino e disciplina, ok? Nós vamos caminhar um pouquinho sobre isso. Irmãos, eu tenho a graça de ser pai, né? E é uma dádiva mesmo dada por Deus. E eu sei que quando se trata de assunto de família, nenhum de nós estamos totalmente maduros, estamos avançando, estamos melhorando. Mas, olhando, né, eu tenho 2 filhos maiores de idade, e olhando para a criação que eles têm recebido, eu tenho sido muito grato ao Senhor. Porque, mais uma vez, irmãos, eu olho para os meus filhos e eu comprovo, a palavra funciona. Amém? Glória a Deus. Então, criar filhos, irmãos, exige trabalho, tempo, esforço, disciplina. E não tem como negar isso. E eu gosto de dizer que muita coisa mudou, né? O mundo, a gente olha para o mundo, tem tantos desafios, tanta coisa mudou na cultura, né? Por exemplo, se você comparar os anos de 1990 para cá, eu quase não me lembro de 1990, irmãos. Sou muito novo, brincadeira. Mas se você comparar, né? E eu acho que tem várias pessoas aqui, pessoas que estão nos assistindo, que viveram nessa época, muita coisa mudou, muita coisa para melhor e muita coisa piorou. Então, uma pessoa mais velha, que tem filhos, né, ela tem percepção do que acontece aí fora, do que tem acontecido aí fora. E muitas vezes os pequenos, as crianças, né, a gente vai tocar aqui em pontos que tratam desde crianças menores, adolescentes, mas os pequenos não têm noção, porque eles estão dentro de casa. Tem muita coisa acontecendo aí fora, né? A gente olha alto índice de divórcio, ausência dos pais na formação moral e espiritual dos filhos, cada vez mais filhos independentes, com um senso de independência, e ao invés do pai estar cuidando do filho, parece que é o filho que está mandando no pai. Então são valores invertidos, né? Homossexualismo, ideologia de gênero, enfim, esses valores. Mas a boa notícia para nós que somos cristãos é que Deus, a sua palavra e os princípios de Deus não mudaram. Amém? Os mesmos princípios que vovó ensinou para minha mãe, que mamãe me ensinou, eu tenho passado para os meus filhos. E eles funcionam. Os princípios de Deus não mudaram, não são obsoletos e não são cafonas. Amém? E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. O desejo de Deus, irmãos, é um lar onde pais que amam ao Senhor, temem ao Senhor, eles consigam criar os seus filhos. E é muito importante para uma criança essa convivência em família, esse ambiente de lar. Eu gosto de dizer isso, o próprio Deus, quando foi nos criar, Ele preparou uma série de coisas antes, na verdade Ele preparou tudo, antes de criar o ser humano. E quando o ser humano foi gerado, concebido pelo próprio Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, estava tudo preparado, ele tinha todas as condições para viver uma vida excepcional, não é assim? Então é muito importante nós entendermos como pais que esse ambiente também tem que estar preparado, amém? Isso não é para trazer condenação, eu sei que muitos pais aqui, o filho nasceu, não houve planejamento nenhum, mas o ideal é que os jovens, os futuros pais escutem isso, preparem, conversem, porque criar filho, né, você tomar conta de filho, tem uma série de princípios, inclusive existe um apoio financeiro que deve ser dado, amém? Existe, e tudo isso, irmãos, por mais que a gente não dê muito glória a Deus, como cristãos, a gente tem que entender que a Bíblia apoia tudo isso, e a ausência disso tem causado muitos problemas, ao ponto dos nossos filhos até desacreditar da bondade de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é que os pais precisam ser exemplos, amém? Você pode dizer essa palavra, diga exemplos. Então, se você não está disposto a ser exemplo, provavelmente você não está pronto para ser pai e mãe. Porque o filho, ele ele se desenvolve muito, e muito da personalidade dele acontece pelo exemplo do pai e da mãe.
Jesus, em João capítulo 13, versículo 15, ele disse assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus, ele foi um exemplo de alguém submisso a Deus, à palavra de Deus. E nós temos aprendido que o exemplo fala. O exemplo, se nós damos bons exemplos, com certeza uma boa parte do ensino já começou. Amém? Então, dar exemplo, irmãos, é uma necessidade na criação de filhos. As suas escolhas, motivações, atitudes vão impactar a sua geração, aqueles que Deus confiou a você. Olha o que o Salmo 145, versículo 4 diz. Ele diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. E você pode perguntar, o que isso tem a ver com exemplo? Bom, esse versículo a gente pode extrair muita coisa dele. Mas, irmãos, isso é um ciclo que deve acontecer. Uma geração louvando, trazendo ensinamento, trazendo exemplo para uma outra geração, contando da bondade de Deus, contando daquilo que Deus tem feito. O irmão Kenneth Hagin, ele diz que há um mover do Espírito que pode ser perdido se essa geração deixar de fluir nos dons do Espírito. E não é somente o mover do Espírito, nós podemos levar isso para outras áreas. Há ótimos exemplos, irmãos, que podem ser perdidos se nós não estivermos conectados com a palavra, praticando isso e automaticamente sermos exemplo. Amém? Então, nós precisamos ser exemplo como filhos de Deus, no trato com a família, como cidadão, no comportamento como homem, como mulher, nas finanças, honestidades, e aí uma série de pontos. Sabe que muita coisa seria resolvida se um menino, ele tem um exemplo de um pai em casa, ensinando ele comportamentos de um homem. Uma mulher, uma menina, vendo o comportamento da mãe, ensinando ela comportamento de uma mulher. Então, pode ficar tranquilo, porque eu não vim assim, querendo ouvir muito aleluia e glória a Deus, não. Porque é uma palavra mesmo de ensino e a gente vai caminhar. E eu sei que a gente está recebendo com mansidão, amém? É lindo, irmãos, você ouvir de um jovem. Não é tão comum, mas é muito bonito, a gente ouve. Jovens, quando eles dizem, seja numa entrevista, uma palestra, enfim, quando ele tem a oportunidade, o meu maior exemplo são os meus pais. É muito bonito de ver isso. Então, os filhos, inicialmente, eles imitam os pais. E uma boa pergunta a se fazer é, você que é pai e mãe, confia no seu filho, baseado no padrão que você demonstrou, ele pode imitar? Isso é uma coisa muito interessante. Não é só dizer para o filho fazer, é dar o exemplo e depois vem o comando. Mas o seu próprio exemplo já falou, já mandou um comando para ele. Quantos aqui, mesmo sem papai e mamãe falar, só de papai e mamãe olhar, já sabia, já entendia, não é assim? Então, o exemplo é muito importante, amém? Um outro ponto que eu quero tocar é sobre educação, ensino, disciplina. Eu gosto muito do texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 7. A Bíblia diz: ame ao Senhor seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu te dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Repita com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas, quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando levantar. Isso aqui é maravilhoso porque Deus confia a um pai e uma mãe que princípios da palavra serão levados adiante por intermédio deles. Isso começa em casa. Amém? Então, o pai tem a responsabilidade de não somente amar a Deus de todo o coração, de sempre o próprio pai e mãe guardar no seu coração a palavra de Deus. Está aí a nossa diferença, irmãos. Nós somos filhos de Deus e o temor de Deus está no nosso coração. O livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a palavra de Deus enxertada em nós, é essa continuidade de Deus por intermédio da palavra e do Espírito que nos faz ser pessoas diferentes, agimos diferentes. Quantos concordam comigo? Amém, irmãos? Então, e esses pais vão repetir aos seus filhos isso.
eles vão conversar com seus filhos sobre esses princípios. Amém? E aí, oportunidades vão acontecer de você ter esse tipo de conversa. Então, os pais devem ensinar os filhos. Eu quero te exortar hoje a assumir essa responsabilidade. Amém? O papel de ensinar os filhos são dos pais, não são dos avós. Não é da escola que ele frequenta. Não é da Verbo Crianças. Embora, irmãos, tudo isso vai somar. Tudo isso vai trazer uma somatória aí nessa criação do filho. Amém? Por exemplo, qual o papel, vamos dizer assim, da igreja, nesse ajuntamento, nesse tempo principalmente de congregar? É nós trabalharmos mesmo princípios da palavra, princípios espirituais na vida dos nossos filhos. E isso tem sido feito. E é maravilhoso, irmãos, ouvir os testemunhos. Eu estava conversando com a Jeane, para nós ouvirmos o testemunho de algumas crianças, você vai ficar impactado. Aliás, nós temos crianças aí ouvindo a palavra da fé desde pequeno. Se você colocar uma pessoa, ela souber que alguém está doente perto dela, ela vai dizer, eu posso orar por você? Porque Cristo é aquele que cura. Isso é maravilhoso, amém, irmãos? E não é somente uma imitação, foi o ensino que produziu temor, produziu muita coisa nessas crianças, amém? Crianças que nasceram de novo, crianças que, e adolescentes já pedindo para ser batizado, o temor de Deus lá, amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Mas a responsabilidade número 1 são dos pais, amém? E essa educação, esse ensino, o dicionário de português, ele diz sobre a palavra educar, né? É oferecer a alguém o necessário para que essa pessoa consiga desenvolver plenamente a sua personalidade, propagar ou transmitir conhecimento, instrução, oferecer ensino, educação, instruir, explicar, formar, doutrinar. Gente, eu não sei se você compreende, mas isso exige tempo, esforço, dedicação, vira uma prioridade. Então, os pais que devem ensinar o seu filho, e isso deve acontecer o tempo todo. Os pais precisam ensinar os filhos a respeito de caráter, por exemplo, serem generosos, ensinar os filhos a serem equilibrados, ensinar e trabalhar essa questão do emocional dos filhos. Eu não tenho tempo de abrir muita coisa aqui, mas foi uma área que eu aprendi muito. Tendo 3 filhos, alguns pais dizem assim, pastor, eu criei os meus filhos todos iguais, eu não sei porquê, e cita um deles lá, não deu certo. Na verdade, esse pai errou, porque cada um tem uma personalidade diferente. Os princípios de ensinamento da palavra são iguais para todos, mas cada um tem uma personalidade diferente, e foi Deus que criou assim. Eu tenho 3 filhos, irmãos, eles têm 3 anos de idade de um para o outro. E é um exemplo para nós, no sentido de saber que cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma maneira de se comportar, cada um tem um jeito. Eu posso contar coisas para vocês aqui engraçadas, né? Eu lembro uma época que eu queria orar mais com os meus filhos. Então vamos orar, né? Falei, Patrícia, precisamos reunir esses meninos e vamos orar, né? Então vamos fazer uma reunião de oração. Pegar o violão lá, cantava uma canção. Amém, agora nós vamos orar. Fecha os olhos e faz sua oração aí. Então eu dava temas para eles orarem, né? Vamos começar rendendo graças ao Pai. E aí eu me surpreendi, a Yasmin era muito pequenininha, né? O Davi um pouquinho maior, o Mateus já maior. E o Davi era aquela oração a dele, né? Só ele e o pai ali, que eu não ouvia quase nada, né? Mas o jeito dele, ele estava orando. O Mateus médio. A Yasmin, irmãos, eu não tinha ouvido minha filha orar ainda. Eu fiquei... Se ela estiver aqui, ela vai brigar comigo depois. Mas, irmãos, um fervor. Quando chegou na hora de orar pelo pai, vamos orar pelos pais, pelo trabalho, e ela orava, meu Deus, eu oro pelo meu pai. Eu falei, uau, a menina é do manto. Mas olha que interessante, cada um com uma personalidade. Eu não posso chegar para o Davi, Davi, que é isso? Olha a sua irmã orando, tá vendo? Tem que ser assim. E eu não estou falando aqui de fervor, né? Porque fervor também não é grito, né, irmãos? Tem a ver com atitude e estar com o coração envolvido. Mas é interessante, a gente, graças a Deus, acertou muito, né? Não comparando nossos filhos com outros e discernindo como cada um deles são. Eles têm uma maneira. Então, trabalhar o emocional dos filhos é muito importante. Para eles entenderem também que na vida haverão situações onde eles precisam
aprender a controlar. Tem cada coisa que eu fico vendo os pais fazerem, né? Quer ensinar o filho e pega um padrão de qualquer jeito, não sabe de onde ouviu, mas fica repetindo coisas, né? Vai dormir, senão o bicho-papão te pega. E aí começa a inculcar na criança alguns padrões que não existem. Gente, eu tinha medo do Saci Pererê. Nem existe, nem vai existir, mas eu tinha medo, porque eu ouvi. Parece uma coisa simples, mas os pais precisam tomar cuidado. E entenda, a Bíblia tem muito a ensinar sobre renovação da mente, cuidado com a alma. Primeiro, coloque o fundamento bíblico. Segundo, o próprio Deus vai te instruir, te dar sabedoria e criatividade para você saber lidar e respeitar os seus filhos, se você tem mais de um, né, de acordo com a personalidade que ele tem. Amém? Mas a educação deve acontecer o tempo inteiro. E como eu disse, ache caminhos criativos para ensinar os seus filhos. Deus vai te instruir. Cada pai pode receber aí, de acordo com o seu contexto de vida, uma ideia. Eu lembro quando eu fui ensinar os meus filhos sobre finanças, eu usava o banco imobiliário. Às vezes eu colocava um valor na mão deles para ver como eles iam se comportar comprando coisas. Porque quando é o dinheiro do papai, a compra não importa quanto é, o papai paga lá, né? Eu lembro uma vez que um dos meus filhos pediram, pai, compra tal coisa para mim. Eu falei, filho, não é o momento de comprar. Ele falou, não, pai, passa o cartão de crédito. Então, é engraçado, mas se eu não aproveito de alguma forma para ensinar, se ele tem idade para receber, vai gerar algo que não é bom. Enfim, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai te dar inspirações e você vai ser criativo na criação, amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus, criatividade. Então, o que as crianças estão aprendendo vai determinar o futuro delas, amém? E tem uma coisa importante que eu quero dizer. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensine, né, treine, instrua a criança no caminho que ela deve andar. E a Bíblia garante, assim quando for velho, essa criança não vai se desviar dele. E eu creio nisso. Quantos creem nisso? Amém. Agora, entenda, antes de você corrigir um filho, disciplinar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, você precisa ter certeza que você ensinou ele. Nós estamos falando aqui de 3 passos. O primeiro, dar exemplo. Amém? Depois, ensino, bater papo, conversar, instruir. É tão lindo, irmãos. Por exemplo, os meus filhos, eles aprenderam muito sobre vida de fé com os pais. Em que sentido? Nós ministrando para eles. Eles ouvindo eu chamar a existência o que não existia. Os meus filhos viram fases, né? A gente sempre tende a pensar em finanças, né? Alguns. Mas a fé envolve tudo, você sabe disso, né? Mas vamos pegar a área financeira. Os meus filhos viram fases que nós passamos. E a gente nunca desanimou, porque não são as coisas que nos movem. E aí está a verdadeira prosperidade, é você estar acima, estar no controle, independente de. Amém? Então, eles viram nós passando por fases e mantendo alegria, mantendo fervor, mantendo a mesma pegada. Então, claro, o exemplo está lá. Mas em tudo isso, a gente criava oportunidades para instruir os filhos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós vamos entrar nesse próximo ponto, que é sobre a disciplina. Mas entende, antes de corrigir, tenha certeza de que você ensinou, de que você treinou. Aconteceu algo engraçado. Eu tenho muitos exemplos, irmãos, porque são 3 filhos. Né? Então, eu estava... De vez em quando eu baixa lá uma sensação assim de MacGyver, eu quero virar o MacGyver. Pego minha caixa de ferramenta, coloco a parafusadeira aqui e vamos arrumar alguma coisa e tal. E eu sempre ensinei para os meus filhos, né? Então, na nossa casa, tudo tem que estar excelente, perfeito. Tudo tem que funcionar. Se algo não funcionar, nós vamos ter que arrumar ou chamar alguém para arrumar. E aí um dia eu estava arrumando uma coisa, eu queria a ajuda de um dos meus filhos, e eu falei para ele, meu filho, vai na caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta. Aquele pai que eu já... Você sabe o que é caixa de ferramenta? O papai ensinou, não ensinou? Não, sei, pai. Pega a chave Phillips. E aí ele voltou com a chave de fenda. E aí, irmãos, eu virei. É uma coisa simples, irmãos. Eu virei e quis repreender ele. Mas eu nunca ensinei para ele o que é uma chave Phillips, o que é uma chave de fenda. Entende? É um exemplo bem simples, mas só para você entender. Quantas vezes a gente trouxe correção, né? Porque às vezes estava até na carne mesmo, com um sentimento, querendo descontar algo no filho.
E aí você não tinha ensinado, não tinha mostrado o princípio. E eu vou dizer algo para você, pai e mãe, arrume tempo, porque tem muita coisa para ensinar. Amém? Claro que a igreja tem um papel, escola tem papel, mas no que diz respeito à vida, tem muita coisa para ensinar. E a minha experiência, o meu exemplo não é doutrina, a palavra é a doutrina. Mas uma coisa eu aprendi, irmãos, o Espírito Santo, ele nos instrui, nos dá capacidade, criatividade, ideias, para poder trazer o ensino, e o próprio Espírito, ele mostra. Você vai perceber por dentro o momento certo de sentar e conversar. Amém. Quantas vezes, irmãos, eu conversando com meu filho, eu percebia, obrigado, Senhor, eu estou falando no momento certo. O que a instrução faz, irmãos? A instrução já prepara, já traz luz para que ele não erre. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o outro ponto que eu quero falar é sobre aplicar disciplina. E isso tem que ser feito com equilíbrio, né? Disciplinar tem a ver com corrigir. E a Bíblia instrui que é necessário corrigir. O livro de Hebreus diz que o próprio Deus, ele corrige aquele que ele ama. Então, se você é amado por Deus, quantos filhos amados por Deus tem aqui? Amém. Então, saiba que Deus vai te corrigir quando for necessário. Amém? Mas eu quero que você entenda, irmãos, que essa disciplina que a Bíblia nos ensina, ela tem que ser feita debaixo de amor e equilíbrio, como eu disse. Não pode um pai e uma mãe que não aprendeu sobre andar no fruto do Espírito, amém? Eu sei que não tem isso aqui, irmãos, mas tem em muito lugar. Baixaria dentro da casa de cristãos. Jogando tamanco na cabeça da criança. Joga o ferro, o copo, o prato. Pastor, que exagero. É verdade. A ponto do vizinho olhar e falar, isso que é crente. Mas isso são o quê? São cristãos carnais, que não desenvolveram ou não desenvolvem o fruto do Espírito. E aí quer descontar no filho. Acontece que o filho está aprendendo pelo exemplo, pelo tom de voz. Então, provavelmente, ele pode ser pequenininho, mas rapidamente você vai ver ele gritando com você. Ou ele gritando com o outro, e multiplicando isso aonde ele for. Então, quando se fala de disciplina, vamos ir para o padrão bíblico. Como Deus nos disciplina? Quantas vezes erramos? Quantas vezes o Senhor nos corrigiu e continua nos corrigindo? Isso é debaixo de amor. Amém. Um amém. Obrigado, irmão. Deus nos ama, irmãos, e nos corrige debaixo de amor. Mesmo assim, a Bíblia diz que no momento a disciplina não parece algo bom. Talvez você fica... Entende? Mas essa disciplina tem que ser feita com amor e não descontando. Não porque você está com raiva. Isso não é disciplina. Muitos pais se arrependeram porque agrediram o filho debaixo de raiva. E aí trouxe um arrependimento. E eu vou dizer algo para você, irmãos. Todos nós precisamos manifestar o fruto. E graças a Deus que se estivermos conectados com a palavra e com o Espírito, o fruto vai se manifestar no tempo certo. Amém, irmãos? Então tem momentos, irmãos, que é melhor você dar uma acalmada. Dá uma circulada, amém? Toma uma aguinha gelada. Talvez nem naquele dia você vai conseguir disciplinar, num outro momento, aí debaixo de calma. Isso vale também para o cônjuge. Na verdade, isso é um estilo de vida, na igreja, em qualquer lugar. Se nós formos agir, irmãos, baseado em sentimentos, como diz o carioca, vai dar ruim. Amém, irmãos? E o que eu estou ministrando para você é tão espiritual como qualquer outro assunto. Isso é maravilhoso. Amém? Então, se encha do amor de Deus. Entenda que você nasceu de novo, mas tem que continuar frutificando. Você tem que manifestar amor, paz, alegria, bondade, domínio próprio, longanimidade, não é assim? Então, quando chegar a hora de disciplinar o filho, já que esse é o nosso assunto, então esse amor, essa bondade vai estar lá. Você não vai fazer, irmãos, como muitos fazem, né? Aliás, isso é horrível. Corrigir o filho na frente dos outros, só para mostrar para o outro que você está corrigindo o filho. Você não vai utilizar disso, porque você envergonha a criança quando você faz isso. Amém? Não, teve muitos momentos, irmãos, que meu filho fez alguma coisa e eu não gostei. O pai, interessante, né? A unção sobre a vida do pai. Se é que eu posso dizer assim. Porque ele tem uma visão, ele olha, ele pega, ele vê. O que ninguém percebeu, o pai e a mãe percebem. Né? Eu creio, né, irmãos?
Tem uns pai e mãe que não percebem, né? Ou acham que é comum, né? Então, pai e mãe, calma. Espera o momento certo de falar, de conversar. Espera o momento certo de instruir. Amém? Quantas vezes, irmãos, no meu próprio relacionamento, e você pode dizer isso também, no momento que você está, assim, aquele ditado, né? Os nervos à flor da pele. Aí você se acalmou, né? Já teve vezes eu preparar um sermão, irmãos. Geralmente o sermão que eu tenho é uma folhinha. Mas teve vezes que eu preparei sermão de 30 folhas para pregar para Patrícia. Eu falei, agora eu vou pregar. Depois eu vou dizer para ela, para ser abençoada. Aí você acalma, você vê que aquilo não é. E aí, a verdade é que às vezes você nem fala nada, porque o próprio Espírito de Deus corrige e diz, olha, você que está errado. Aleluia. Oh, glória. Então, irmãos, eu quero passar esse sentimento antes de falar de correção dos nossos filhos. Tem muitos filhos, irmãos, que estão desgostosos, que estão... e hoje eu não quero falar aqui do filho com relação ao pai. Eu quero falar da criação dos pais com o filho. Amém? E é porque muitos pais têm errado nisso. Mas é bíblico corrigir. Amém? Esse é o ponto. É bíblico corrigir, é bíblico fazer isso. Provérbios capítulo 13, versículo 24 diz assim: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Então, os nossos filhos, como eu disse, eles vão reproduzir aquilo que fazemos com eles, né? E a disciplina é um ato de amor que deve ser aplicada da maneira certa, na hora certa e no lugar certo. Amém? Provérbios capítulo 19, versículo 18 diz assim: discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Isso aqui é muito sério, irmãos. Porque ele está dizendo que é o pai, o grande responsável pela destruição de muitos filhos. Provérbios 29, 17 diz: discipline seus filhos, e eles darão paz ao seu espírito e alegria ao seu coração. Provérbios capítulo 23, versículo 13 diz assim: não deixe de disciplinar os seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Provérbios 29, capítulo 15 diz assim: a disciplina sábia transmite sabedoria. Adolescentes mimados envergonham os pais. Como eu disse, irmãos, nós não temos tempo para falar e tocar em muitos pontos, mas eu creio o próprio Deus trazendo alguns pontos de maneira particular, porque cada um está vivendo em um estágio. Mas é bíblico disciplinar. Amém? Nós temos deturpado, irmãos, muitos, né, têm feito isso, né? Essa questão de amar. Porque quando você permite e cede a tudo que seu filho quer, isso não é amor. Então ele precisa aprender desde pequeno que existem limites, discernir ambientes. Uma coisa que eu sempre ensinei para os meus filhos. Eu falei aqui na primeira reunião, né? Uma das cenas que eu mais amo é quando eu estou vindo para a igreja, minha família está comigo. A gente aproveita isso ainda. A gente sabe que chega um momento que os filhos viram passarinho e quer voar, né? Mas aí você já não consegue andar exatamente todos juntos, mas nós temos conseguido manter isso. E eu olho, eu vejo a minha esposa, vejo meus filhos atrás, a gente vindo congregar. Eu acho essa cena maravilhosa, acho lindo isso, até hoje. E eu me lembro, irmãos, que isso veio desde mamãe. Minha mãe me ensinou. Tempo de congregar, tempo de colocar a melhor roupa. Valoriza esse tempo de congregar e sempre nos instruiu a fazer isso. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque eu tenho conseguido passar isso para os meus filhos. E creio que eles vão passar isso adiante. Amém? Mas o ponto que eu quero passar para você é que tem momentos, irmãos, que os nossos filhos, eles querem fazer alguma coisa ou passam do limite. Você sabe que aquilo é errado, aquilo não é bom para eles. E algumas pessoas acham que amar, bichinho, é deixar, é ceder aquilo que ele está fazendo. O filho vai fazer pressão mesmo. Rapidamente você descobre quem pode ser advogado, porque até quando você aplica uma disciplina, ele já quer negociar com você. Ele perdeu a causa, já vai, então vamos negociar. Não é assim? Então, pai e mãe, entenda que a sua palavra seja sim
sim, e que o seu não, né, a sua palavra não seja não. Pense antes de lançar uma disciplina. Mas quando você lançar, cumpra a disciplina. Quando o pai lançar uma disciplina, mãe, não desfaça. Quando a mãe lançar uma disciplina, pai, não desfaça. Ah, não concordou, não gostou, vai conversar, os dois lá, no tempo, amém? O bom é que isso já esteja estabelecido antes. Mas entenda, tome cuidado, mas quando você lançar a disciplina, então faça. Eu fico vendo, irmãos, alguns pais falam, pois sabe de uma coisa, 1 mês sem celular. Aí o filho faz uma pressãozinha, faz uma birra, 2 horas já está com o celular de novo. O problema é que a sua palavra que está em jogo, também. Amém? Então tome cuidado para você lançar disciplinas sábias, é bíblico fazer, mas tome cuidado para quando você falar, cumpra a disciplina. Amém? E quando vier uma instrução, o que fazer, então, a disciplina, irmãos, é como na igreja. Nós, o Ministério do Verbo da Vida, povo de Deus, nós não cremos, irmãos, em um tempo de disciplina, como sendo um tempo, né? Pendura no gancho e deixa ele lá. A nossa carne pode até tender, às vezes, a querer esse tipo de coisa, mas graças a Deus que nós somos pessoas espirituais, amém, irmãos? Nós andamos em amor. Mas disciplina, irmãos, é um tempo de recuperação. É um tempo da pessoa entender, eu preciso melhorar nessa área, ser tratado, eu preciso arrumar isso daqui. Não é um assunto tão confortável de falar, mas eu não tenho problema nenhum em falar, irmãos. Ela tem que ser feita debaixo de amor, mas precisa ser feito. Não é assim? Então, na igreja acontece muito o que acontece aí fora. Quando você aplica uma disciplina, a pessoa faz o quê? Eu vou para outra igreja, porque o pastor pega e já coloca para fazer, e não há problema nenhum, mas você mesmo está desonrando um ciclo. E o prejudicado vai ser a própria pessoa. Amém? Então, os nossos filhos precisam entender isso, receber debaixo de amor. Gente, debaixo de amor, guiado pelo Espírito, vai funcionar. Amém? Vai ter momentos que você vai disciplinar, o filho vai fazer birra, você mesmo vai ficar com muita vontade de desfazer, mas você vai honrar. E você vai ver o fruto, vai ver que funcionou. E você vai ver frutos debaixo do temor, filhos debaixo do temor do Senhor, depois te agradecendo. Obrigado, Pai, você me disciplinou. Amém, irmãos? Aleluia. Nossos filhos, irmãos, eles vão passar por fases, por estações. Eu tenho um filho maior de idade. Chegou o momento que uma fase mudou, eu já não poderia mais tratar como era na outra fase. Eu tinha que liberar algumas coisas e confiar na criação que eu dei. Mas sempre estou acompanhando, sempre o ensino está lá. Quando precisa, eu corrijo, eu instruo ele. Mas eu preciso confiar também na educação que eu dei. Amém? E é bom, é lindo ver, irmãos, que esse papel, meu Deus do céu, são anos. Meu filho tem 21 anos. Desde quando ele nasceu, eu oro por ele. Aliás, quando ele estava na barriga da mãe, eu já colocava as mãos e orava. Desde quando nasceu, liberando fé. Desde quando nasceu, irmãos, criando um ambiente. Pense no temor, irmãos, que veio na minha vida da Patrícia. Olhando os nossos filhos e sabendo, nós não podemos viver mais qualquer tipo de vida. Nós não podemos mais nos comportar de qualquer jeito. Nós não podemos mais agir porque tem 3 cidadãos aqui, olhando, vendo tudo. Quantos momentos a gente estava conversando alguma coisa e eles pegam tudo, o olhinho já, olhando pai e mãe. É muito sério isso, irmãos. Isso vem um temor na nossa vida. Amém? Pai e mãe, se você ama o seu filho, pode pegar o que a Bíblia ensina e praticar, porque vai funcionar. Amém? Aleluia. Então, eu tenho um filho, né, alguns sabem, estudando em outro país, e eu ouvi da boca de outros, do comportamento dele, sobre o que eles conseguiram ver na vida dele, e era um reflexo de instruções que eu dei para ele. Irmãos, olha para mim, eu não estou falando aqui de pessoas que são totalmente maduras, que não erram, não é isso não, viu? E nem quero que você pegue o meu exemplo como doutrina, mas só para você compreender como vale a pena. Foram anos caminhando. Aí é muito lindo você soltar o filho, acreditando naquela criação, no temor do Senhor que foi gerado. Respeitando o tempo que ele falou, pai, antes de ir para a universidade, eu quero fazer o rema. E você apoiar, falar, isso mesmo, filho, muito bom. E você vê tudo isso somado, aí num tempo agora onde ele está distante de você,
Você deitar e dormir tranquilo, sabendo, o temor do Senhor está lá, o cuidado do Senhor está lá. Tentação vai chegar, irmãos, e como vai chegar? Chega para todos nós, a questão não é essa. Graças a Deus, porque o poder que puxa ele para cima é muito maior do que qualquer força que puxa para baixo. E ouvindo da boca de irmãos, falando do meu filho, olha, o seu filho é assim, o comportamento dele é assim. Olha, uma coisa chamou a atenção no seu filho. E eu, feliz, irmãos, dando glória a Deus. E eu quero dizer para você, pai e mãe, vale a pena. Vale a pena. Amém? Vale a pena. Então, nós vamos entrar no último ponto que eu quero falar hoje, que esse ponto o irmão Reagan fala sobre ele, eu gosto. O irmão Reagan diz que dos 11 aos 17, 18 anos, é um dos momentos que o diabo mais vai atacar um ser humano. E eu acredito nisso. Porque se ele destruir logo essa fase, vai atingir todas as outras. Quantos de nós aqui, se pudesse voltar atrás, não teria negligenciado a fase da adolescência, da juventude? Não é assim? Por causa de prazeres, perderam oportunidades e uma série de coisas. E aí quando chegou um tempo onde a porta que o próprio Deus abriu, essa porta se abriu, não estava preparado e não pôde aproveitar aquela porta. Não pôde aproveitar aquela oportunidade. É uma sensação horrível, não é assim? Mas o irmão Reagan diz que quando o filho chega nessa fase de adolescência, juventude, então agora você precisa cercar ele com amor e fé. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu aprendi e peguei isso pelo Espírito. Meus filhos eram muito novos quando eu peguei isso. Mas quando meus filhos entraram na fase da adolescência, eu aprendi a cercá-los com amor e fé. Você falar fé é você liberar palavras de vida. Nós não temos, irmãos, o direito de ficar lançando no nosso lar palavras de incredulidade. Nós somos da fé, temos aprendido e ensinado sobre isso, irmãos. E esse é um assunto muito sério. Amém? A Bíblia diz que a fé, ela tem a ver com crer no coração e liberar, confessar com a boca. Amém? Então, muita coisa ruim que os filhos falam, que os pais falam para os filhos, já é resultado de uma insatisfação e uma crença errada que eles estão tendo, que isso já vem de muitos anos. Mas como eu disse para você, não importa a fase que você está, a boa notícia é que Deus diz para mim e para você, a partir de você a sua geração muda. Quantos creem nisso, irmãos? A partir de você, a sua geração muda. Não importa o que você viveu, onde você nasceu, o que você passou. Aliás, nem desconte isso nos seus filhos. Não importa o que você passou. A partir de você, a sua geração vai mudar, se você se encher da palavra e dos princípios dele. Amém? Mas nós precisamos aprender, irmãos, a cercar os nossos filhos com amor e fé. Amém? Cercá-los com amor e fé. O Reagan conta de acho que uma sobrinha dele, que estava dando muito trabalho e de alguma forma, ninguém mais queria que essa menina morasse, eu acho que era uma jovem, morasse essas pessoas não queriam que essa jovem estivesse morando com eles, e o irmão Reagan falou, pode trazer ele para minha casa. E essa jovem foi morar na casa do irmão Reagan. E ele, quando ela chegou, né, porque vocês sabem como o adolescente é, né? Você já foi adolescente? Lembra quando você era adolescente? Ô fase, não é assim? Fase boa, amém? Então, mas é uma fase que o ser humano acha que ele é top, né? Que ele sabe tudo, ele pode falar e te ensinar, mandar em você, é o dono da razão, não é assim? Então é uma fase que exige mais cuidado mesmo. Então, eu imagino que essa menina chegou na casa do irmão Reagan com um sentimento, e ele deu 2 comandos para ela. Né? Falou, ó, se você sair, me fala onde você vai e que hora você chega. E ela surpreendeu, só isso? Só. Mas ele cercou ela com amor e fé. E sempre quando ela chegava, às vezes de madrugada, ela chegava, o irmão Reagan estava orando. E o ambiente da casa, aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. O ambiente da casa, de alguma forma, o Espírito de Deus pôde se mover. A gente sabe que é a unção de Deus, é o poder de Deus, mas há um ambiente que favorece isso. Uma casa onde só tem briga, bagunça, só fala incredulidade, desânimo, ninguém ora, ninguém lê a Bíblia. Hoje eu estou falando para cristãos, amém? Não vai funcionar, irmãos. Não é que Deus não quer fazer, não. Ele quer, mas a gente não está ouvindo, está insensível. Mas um lar, irmãos, onde a gente persevera. Tem lá situações, mas a gente está firme, está orando, está sensível, está celebrando a verdade, está concordando com Deus, falando palavras de fé, é diferente.
Por quê? Porque você sabe que o ambiente que está dentro de você é um ambiente que vai estar na sua casa. Amém? Então, essa jovem, uma dessas, eu posso omitir alguma coisa aqui, mas é por aí. Em uma das noites que ela chegou, ela entrou, o irmão Reig estava orando, ela caiu de joelhos. E ela falou, eu quero isso que você tem. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmão. Amém? Porque foi um homem aonde muitos não sabiam o que fazer. Um homem ou uma mulher de Deus sabe o que fazer. Muitos disseram, não tem o que fazer, está perdido, essa aí ou esse aí não tem o que fazer. Aí quando se aproxima de um homem ou uma mulher de Deus, a gente sabe, tem solução. Aleluia. Amém, irmão? Tem solução. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Amém? Talvez, irmãos, talvez não. Algumas coisas para pais que desde o nascimento vem mantendo, vem zelando, vem confessando a palavra. Claro, há uma colheita que chega. E essa colheita é um reflexo nas atitudes. Pode ser que você não teve essa colheita. Mas como eu disse, em Deus um novo ciclo vai começar a partir de hoje, se você crer. Então somente alinhar o seu coração, deixar atitudes. Para pensar, você tentou do seu jeito até agora, não funcionou. Se renda à vontade de Deus. Amém? E o ponto é, cerque o seu filho com amor e fé. Ah, mas o meu filho e minha filha é pequenininha, vou cercar com amor e fé? Sim. Você não gasta nada para falar, mas você ganha tudo falando. Já começa a falar sobre o futuro. Quantas vezes o próprio Deus me inspirou, dentro da minha casa, a salmodiar, a cantar o futuro dos meus filhos. Ah, meu irmão, tem hora que bate um gelo e eu falo, meu pai, porque para pensar, irmãos. Lá em casa a tabuada que eu mais sei é vezes 5. Vamos comer, vezes 5. Pode falar qualquer número vezes 5 aí. Eu e a Patrícia estamos craques. Amém, irmãos? E quando nossos filhos nasceram, pessoas chegavam para a gente, oh, que dó, olha, 3 não é fácil, mas um homem de fé, uma mulher de fé chegou para a gente e falou assim, o mesmo Deus que te dá capacidade e condição de criar um, te dá para criar os 3, e eu não aceitei aquilo, amém, irmãos? E eu sei o que é, porque quando meus 2 primeiros filhos nasceram, nós morávamos em um quarto com cozinha. Eu não vou contar a história aqui, mas houve uma necessidade, eu queria um ambiente deles. E nós começamos a fazer o quê? Não desanimamos, começamos a chamar a existência. Vai chegar, mas não deixamos de congregar. Amém, irmãos? Meus filhos, é inegociável, eu brinco com eles, eu sei equilibrar. Ó, filho, tempo de brincar, vamos brincar. Tempo de férias, irmãos, eu caio no parque, eu bolo no chão com eles, eu dou risada. Eles vão em montanha-russa, irmãos, eu vou, meu Deus do céu, me ajuda. Eu não quero ir, mas eu vou ter que ir. Como que o pai vai falar? Não, é o exemplo. Aí já sai de ponta cabeça a montanha-russa e você já sai clamando. E os filhos, pai, muito bom, vamos de novo. Calma, filho, o cérebro do papai tá voltando ao estado normal ainda. Então a gente brinca, a gente se diverte, come pipoca, vai no cinema. Então, agora, a hora de congregar é congregar. Meu filho nunca ouviu da minha boca, nem da boca da mãe dele, não vou congregar não. Por quê? Porque ia assistir um jogo. Não, porque hoje é a final aqui do jogo. Não, irmãos, porque são quebras de princípios que vai trazendo prejuízos. Ah, você está falando isso porque você é pastor. Eu não era, viu? Estou pastoreando não faz muito tempo. Estou pastoreando, irmãos, há pouco tempo, comparado ao ciclo que eu já vivi. Eu não era. Isso é questão de cristão. A igreja tem um papel muito importante. Qual o papel da igreja? Tem coisas que vão acontecer aqui debaixo da unção que você demoraria anos para conseguir fazer. Eu sei disso, irmãos. Eu, adolescente, jovem, a unção, reuniões poderosas, o que Deus tratou comigo, que a minha mãe não conseguiu me ensinar, mas Deus me ensinou naquela reunião. E é isso que vai acontecer aqui, em cada Conectados, em cada reunião. O poder de Deus tocando os nossos jovens, a palavra de Deus levantando os nossos jovens, irmãos. Nós não estamos aqui brincando, a gente sabe o que vai acontecer, amém, irmãos? Mas cerque seus filhos com amor e fé, amém? Eu lembro quando meu segundo filho foi nascer, o diabo lançou um pensamento de que ele ia nascer deficiente, com problema. Foi algo muito pesado. E eu não comentei isso com a Patrícia, porque eu queria preservá-la.
E o que eu fui fazer, irmão? Fui orar, já sabia o que fazer. E eu rejeitava, falava, não, é mentira. E eu colocava as mãos na barriga da Patrícia. Amém? E quando você coloca as mãos, ele se mexe. E eu orava, eu dizia, filho, você está aí, você é o melhor de Deus. Nem sabia falar tudo ainda da maneira correta, mas já liberava a palavra de vida, sem sentir nada. Quantas madrugadas Deus me despertou? Levante e impõe as mãos sobre os seus filhos. Sabe o que eu lembrei? Madrugadas que minha mãe nos levantava, acordava e dizia, filhos, por favor, vem na sala. Mamãe, a minha mãe tem um chamado de profeta e às vezes Deus mostrava alguma coisa para ela. Ela levantava a gente para orar. Agora só alguns vão entender o que eu vou dizer aqui. Nós tínhamos que orar, mas antes tínhamos que cantar Castelo Forte. Castelo Forte, irmãos, é uma canção da harpa cristã que tem a parte A, B, C, D, E, F. Então, enquanto não finalizasse Castelo Forte, amém, irmãos? E esse ambiente, mas pastor, o que teria acontecido se vocês não tivessem orado? Eu lá quero saber, irmão. Eu creio no livramento de Deus. Mas eu vou contar um testemunho para você do que Deus pode fazer. É maravilhoso, né? Eu falei para o pessoal, cada reunião flui de um jeito. Minha mãe estava orando e Deus mostrou para ela que meu irmão estava em um ponto de ônibus, junto com um amigo dele, e uma pessoa chegava e dava um tiro no peito do meu irmão. Então, quando o cristão não tem a palavra, ele fica desesperado, mas quando ele tem, ele usa a autoridade do nome de Jesus. Minha mãe levantou sem preguiça e começou a orar. Eu amo isso, no ensinamento do irmão Reiga. Ele diz, ore até uma nota de alegria chegar no seu espírito. Essa nota de alegria é a resposta que Deus está dando. Quantos pegaram isso, amém? E a minha mãe orou. Aí passou um tempo, minha mãe deitou. Chegou meu irmão de madrugada, meio amarelo. A mãe sabe quando o filho está com a cor diferente, né? Minha mãe acordou, filho, está tudo bem? Está tudo bem, mãe? Aconteceu alguma coisa, filho? Não, mãe, está tudo bem. Filho, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, mãe. Eu estava em uma praça, e citou o nome do amigo, e uma pessoa veio assaltar, ou roubar alguém, não sei. Eu sei que a pessoa tirou uma arma e deu um tiro, e matou uma pessoa que estava no ponto. E todos saíram correndo. E meu irmão saiu correndo e entrou numa rua que não tinha saída. E a pessoa que atirou entrou na mesma rua que ele. E a pessoa pegou a arma, quando encontrou com ele, colocou no peito dele. A arma estava quente ainda. Ficou até uma marca aqui. Mas já estava blindado. Ai, meu Deus do céu. Alguém crê aqui no poder de Deus? Preservação, amém, irmãos? É isso que a palavra faz. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, entenda, irmãos. Deus nos usa. E é responsabilidade nossa esse papel. Ser exemplo, ensinar, corrigir, cercar de amor e fé. Não tenha medo. Seu filho nasceu para dar certo. Não tenha medo. Se você passou por privação e falta, não tenha medo. Não vai acontecer com o seu filho. Na verdade, Deus vai responder e já vai trazer provisão agora. Mas não vai faltar para o seu filho, amém? Quando o seu filho demonstrar o que está no coração dele, o que ele quer, amém? Se edifique disso, ore com ele. Mas saiba, vai chegar toda a provisão e toda a condição para fazer, amém, irmãos? As melhores escolas são para os nossos filhos, irmãos. Quantos creem nisso? Aleluia, amém? Basta nós fazermos o nosso papel. Como eu disse, nem sei, e nem é a intenção aqui, esgotar tudo. Mas eu creio que você pegou esses pontos, amém? E eu quero que você, esse mês, trabalhe isso. Nós vamos tocar em alguns pontos de família. Sabe o que eu tenho percebido? Já há algum tempo, não tenho tanta experiência no ministério, mas percebo pelo Espírito, todas as vezes, nessa geração, que se fala do assunto família, e toca na área financeira, fica um gelo e uma sensação horrível. O ministro tem que exercer muita fé para pregar. Mas isso aí vai ser quebrado no nosso meio, amém, irmãos? Porque famílias fortes, igreja forte. A igreja começa na sua casa. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Se você está aqui, pode ter errado, cometido muita coisa, não pegue condenação. Se arrependa, isso significa mudança de direção e comece a praticar o que é certo. Talvez você não sabia, pastor, eu não sabia disso, não sabia desses princípios da palavra. Existem outros também, mas eles são verdadeiros. Amém?
Aleluia. Eu acho que eu não li aqui 2 textos que eu preciso ler. Deixa eu ler, por favor. Estamos terminando. Aleluia. Nossos filhos são um bênção, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz assim: pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão, para guiá-los no caminho do Senhor. Aleluia. Quem pegou isso aí? Amém? Tratem de segurá-los pela mão, para guiá-los no caminho do Senhor. O maior presente que você dá para o seu filho não é uma roupa de marca, um tênis de marca, um celular de marca. Se bem que no tempo certo, de forma equilibrada, não há problema nenhum nisso, irmãos. Mas é eles temerem ao Senhor. Amém? Outro texto, Colossenses capítulo 3, versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, seguindo esses princípios da palavra, você vai saber como tratar. Como eu disse, o próprio Espírito vai te dar ideias criativas. Amém? Como nós vamos terminar uma reunião dessas? Dando graças a Deus pela palavra. Porque Ele enviou a sua palavra e nos livrou, amém, de coisas. Eu creio, se o Senhor colocou essa nota no meu coração, irmãos, e vamos trabalhar alguns temas de família essa semana, é porque livramentos vão acontecer. E se está tudo bem com a sua família, vai ficar mais forte, vai ficar melhor, vai prosperar, amém, irmãos? O diabo tem atacado famílias nesses últimos dias, dizendo não vai dar certo, vai faltar. Eu quero dizer para você, é tempo de você celebrar, é tempo de você dançar e se alegrar, porque é mentira do diabo. Fica com o que Deus está falando, irmão. Não vai faltar nada, vai acontecer do jeito que Deus tem dito, amém, irmãos? E o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar. E se houver alguma necessidade, irmãos, saiba disso, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades, amém? Encha o seu lar de fé, fale de abundância na sua casa, olhe para os celeiros, olhe para a geladeira, olhe para as contas e fale de abundância, amém, irmãos? Oh glória, quantos creem nisso, irmãos? Gere um ambiente de honra, adore a Deus, que os seus filhos vejam você adorando a Deus, levantando mão santa, sem ira e sem contenda, celebrando, que os seus filhos vejam você orando em línguas,